Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo dessa sexta-feira, com a graça de Deus, rogando aos espíritos bondosos que nos acompanham nessa tarefa, que nos inspirem, que nos dê força e coragem para mantermos as nossas atividades, para darmos continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Quando vocês chegam por aí, a gente vai se preparando para começar o estudo de hoje, em clima de muita paz, de muita alegria, com as graças de Deus. Sejam bem-vindos. Então, como eu já falei, uma ótima sexta-feira para todo mundo, muita paz, muita luz. A gente vai iniciar o estudo Pão Nosso de hoje, fazendo a nossa prece inicial para que a gente possa harmonizar o nosso coração e acalmar os nossos pensamentos e sentimentos e nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga que nos acompanha todas as sextas-feiras nesse trabalho abençoado. Então vamos elevar o pensamento ao alto, agradecer a Deus pela presença dos amigos espirituais, de todos aqueles encarnados que nos acompanham nesse trabalho, nesse estudo da sexta-feira, das obras de Emmanuel, que a espiritualidade amiga possa nos envolver em muita luz e muita paz, que a energia bondosa desse estudo possa se espalhar sobre todo o planeta Terra, principalmente onde há dor e sofrimento, que ela possa se espargir sobre todos os leitos de hospitais do Brasil e do mundo, levando o consolo e a saúde para todos aqueles que necessitem. Obrigada, Pai querido, por mais um dia de vida, por nos permitir estarmos mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Permanece conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês que estão por aí. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15 do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, né? Essa coleção que o Emmanuel preparou de modo muito especial, juntamente com o Chico Xavier, durante ali a década de 40, metade da década de 40 e um pedacinho da década de 50, e aí foi se estendendo ao longo dos anos. São 5 livros que constituem a coleção Fonte Viva, 5 livros que tratam de estudos do Novo Testamento, 5 livros que merecem uma atenção e um carinho muito grande da gente. A obra do Emmanuel precisa ser estudada atenciosamente, porque é uma obra que auxilia na compreensão da obra básica de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. É aquele que, através dos espíritos bondosos, do espírito de verdade, codificou toda a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a doutrina espírita é cristã. A doutrina espírita é cristã, a doutrina espírita segue os preceitos do Cristo, a doutrina espírita estuda o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita tem um lema que não é fora da igreja que não tem salvação, é fora da caridade que não tem salvação. Por isso que a gente precisa conhecer para poder falar, né? As pessoas que dizem o contrário a respeito da doutrina espírita fazem isso porque, na verdade, não conhecem. E a ignorância é a mãe de muitos males, inclusive do mal que nós carregamos dentro de nós mesmos, que é o mal mais perigoso de todos. Então, a doutrina espírita estuda o Evangelho de Jesus, tanto que essas 5 obras do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida,
Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz e Ceifa de Luz, as 5 obras estudam o Novo Testamento. Então, quando disserem para vocês que a doutrina espírita não é cristã, que a doutrina espírita não segue o Cristo, diga simplesmente: o guia e o modelo da doutrina espírita e de toda a humanidade é o Cristo. A doutrina espírita estuda, não prega para ofender os outros, não prega para atacar os outros, não prega, não usa o evangelho de Jesus como um chicote, não. Nós aprendemos com a doutrina espírita que os preceitos do Cristo, os preceitos do seu evangelho são para ser aplicados a nós mesmos, para a nossa própria melhoria. É o roteiro luminoso da nossa melhoria íntima, da nossa melhoria individual. E nos melhorando individualmente, nós conseguiremos melhorar coletivamente. Nós não precisamos atacar ninguém. A gente não precisa ofender ninguém. A gente tem um profundo respeito pela instituição Igreja Católica. Temos profundo respeito pela instituição protestante, pelas igrejas protestantes, dos nossos irmãos protestantes. Temos um profundo respeito pelos nossos irmãos de religiões, de tradição africana, todo o respeito do mundo. A doutrina espírita não precisa usar o evangelho de Jesus como um chicote para ofender, para atacar, para agredir ninguém. Não esqueçam, a doutrina espírita é cristã, segue os preceitos do Cristo e convida todos aqueles que a abraçam, convida essas criaturas a reformar o próprio coração, a reformar a própria conduta, a reformar a própria vida. É isso que ela faz. A doutrina espírita proporciona um serviço de assistência social e espiritual para todas as criaturas que a abraçam e que a conhecem. A doutrina espírita estuda, esclarece e orienta como colocar em prática o Evangelho de Jesus. Portanto, seguimos o Cristo. Portanto, para os ignorantes, fique bem claro, nós somos cristãos, graças a Deus. Tá bom, gente? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, começar o estudo do Pão Nosso, com esse clima, dessa consciência tranquila, essa consciência em paz, de que nós não obrigamos ninguém a nada, não atacamos ninguém, a gente simplesmente procura viver aquilo que o Cristo ensinou. E colocar em prática o preceito da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então, para todos aqueles que nos atacam, caridade. E a maior caridade que a gente pode fazer nesse momento é o silêncio. Sabe por quê? Porque o mal não merece comentário, tá bom? Vamos lá. Capítulo de hoje. Capítulo do Pão Nosso. Gente, é o 15. Nós já fizemos 16 encontros. Porque o primeiro encontro nosso foi sobre a introdução da obra. O nosso primeiro encontro tratou da introdução do livro Pão Nosso e eu apresentei a coleção Fonte Viva, né, que é essa coleção que estuda, que comenta, o Emmanuel comenta de maneira muito sábia, de maneira muito segura, o Evangelho de Jesus. Ele faz comentários a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje, é uma coisa interessante também, eu falei no início desse nosso estudo, lá no comecinho de junho, final de maio, começo de junho, eu conversei com vocês e falei, olha, a obra Pão Nosso, aliás, a coleção Fonte Viva inteira, ela comenta versículos do Novo Testamento, né, dos apóstolos, mas é curioso como o maior número de versículos presentes nessa coleção são de Paulo. É Paulo, aquele da estrada de Damasco, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Pois bem, o Emmanuel comenta muitos versículos de Paulo. Saulo convertido, converteu o coração, compreendeu a mensagem do Cristo, Saulo se tornou Paulo. E hoje a gente vai estudar junto com o Emmanuel um versículo que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. E o título dessa mensagem, se vocês estiverem aí acompanhando o Pão Nosso, no capítulo 15, o título dessa mensagem é Pensamentos. Pensamentos. E a gente vai já entender por quê. Por que ele colocou esse título?
Ele traz um versículo de Paulo e coloca o título no comentário, na mensagem dele, do benfeitor Emmanuel, Pensamentos. E aqui tem uma coisa que a gente precisa lembrar, porque é necessário contextualizar tudo, né? É necessário contextualizar tudo. Como eu falei no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo, a doutrina espírita é cristã, estuda o cristianismo, estuda o evangelho de Jesus, tá certo? Tanto que tá aqui o Emmanuel comentando a carta de Paulo aos Filipenses. Aí aqui precisa contextualizar, né? Eu gosto muito de fazer isso, que é para a gente ter assim uma ideia de onde que Paulo estava falando, para quem ele estava falando, né? Para quem era esse recado, que também é para todos nós, mas nesse momento em que ele escreveu essa carta. Então, olha, Filipos é uma cidade da Europa. Filipos foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente, né? Foi onde ele começou, digamos assim, a sua missão. Filipos é uma cidade, é um lugar da Europa onde essa carta que ele escreve e talvez, né, possivelmente, ele escreveu no intuito, como ele mesmo diz, de agradecer, porque ele recebeu ajuda dos filipenses, não só ajuda moral, né, de apoio na sua tarefa, mas ele também recebeu auxílio financeiro para manter a sua jornada de pregação. Oi, gente, acho que minha internet deu uma parada, não foi? Ela estava um pouco ruim, eu já desliguei aqui os outros aparelhos para ver se ela melhora. Então, como eu estava comentando com vocês, nesse versículo, Paulo, ele orienta aos filipenses com relação ao modo de pensar. Porque até então ele está agradecendo, até então ele está louvando os esforços dos filipenses em manter a igreja funcionando, a comunidade cristã, como eles mesmos chamavam, né, a comunidade cristã. E aqui no versículo 8 do capítulo 4, olha só o que Paulo diz aos filipenses. Quanto ao mais, ou seja, ele estava orientando como levar adiante a mensagem de Jesus, como realizar o trabalho com Cristo. E aí ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo orienta aos filipenses, isso serve para nós também, ele orienta aos filipenses a pensar naquilo que é honesto, que é justo, que é puro, que é verdadeiro, que é amável, que é de boa fama, que há virtude. Paulo está orientando os filipenses, isso a gente pode trazer para a nossa própria vida, está orientando aos filipenses para que eles pensem naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, que é amável. Gente, me diz honestamente, se todos nós seguíssemos apenas esse conselho, porque o pensamento é a base de todas as nossas criações. Tudo que há no mundo, desde o mais simples objeto até a mais brusca atitude, tudo nasceu inicialmente no pensamento. Tudo. A mente é um manancial vivo de energias criadoras, diz o Emmanuel no livro Roteiro, lá no capítulo 25. Tudo que está no mundo, tudo que está ao nosso redor, no mundo visível e no mundo invisível. As ideias, os sentimentos, tudo aquilo que nós construímos nasceu primeiro no plano mental. Porque a mente é esse manancial de energias vivas e criadoras, como diz o Emmanuel. Então, quando Paulo orienta aos filipenses a pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é virtuoso, ele está nos orientando a higienizar o nosso pensamento e a construir coisas verdadeiras, amáveis,
puras e justas. Me diz se a gente seguisse apenas esse conselho de Paulo. Me digam honestamente, se a gente seguisse apenas esse conselho de Paulo, nós andaríamos nos agredindo uns aos outros, atacando as religiões daquelas criaturas que abraçam honestamente, que abraçam sinceramente a sua própria maneira de se conectar com Deus. Porque o que é uma religião? É uma forma de se ligar a Deus, é um instrumento de conexão com Deus. Se nós seguíssemos apenas esse preceito de Paulo, pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, nós impediríamos nossos irmãos de frequentar as nossas congregações, porque pensam diferente da gente, porque têm uma vida diferente da nossa. Nós não discriminaríamos ninguém se nós seguíssemos o preceito do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Nós não sairíamos por aí discriminando as pessoas porque elas são brancas, amarelas, pardas, azuis, porque elas têm uma religião diferente da nossa, porque são maçons, porque são da Seishonoei, porque são budistas, porque são taoístas, porque são judeus. Nós não faríamos isso. Por isso que Paulo orienta, é necessário pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é virtuoso. E ele diz, se tem alguma virtude nisso tudo, nisso pensai. Orienta para que nós higienizemos o nosso pensamento. E aí o Emmanuel comenta, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento. Foi o que eu falei ainda agora para vocês. Tudo que a gente tem ao nosso redor, todos os objetos, todas as coisas, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo nasceu primeiro no pensamento. Porque o pensamento, a mente, como diz o Emmanuel no livro Roteiro, é o manancial vivo de energias criadoras. A mente cria tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor é criado primeiro na mente. E aí o Emmanuel diz, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Tudo, absolutamente tudo, nasce primeiro na nossa mente. As guerras, os sectarismos, os preconceitos, as grandes obras, tudo, absolutamente tudo nasceu primeiro na mente. E aí, o que é que ele diz pra gente? Olha o que Emmanuel diz. O evangelho de Jesus. O evangelho é o evangelho do Cristo, tá, gente? Porque nós somos cristãos. O evangelho do Cristo, o evangelho de Jesus, consubstancia, ou seja, ele se apresenta, ele aglomera, ele junta ali tudo, né? Consubstancia, junta ali todas as substâncias unidas, ele consubstancia, ele se apresenta para nós como roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Gente, olha só, presta atenção. O Evangelho de Jesus, diz o Emmanuel, é o roteiro generoso para que a nossa mente se renove nos caminhos da espiritualidade superior. O Evangelho de Jesus aqui, o Emmanuel não diz que ele é o chicote, que a gente tem que bater nos outros. Ele não é aqui o martelo do juiz que condena os outros, não. O Evangelho de Jesus é o roteiro generoso. Se é generoso, abraça a todo mundo. Se é generoso, não faz diferença. Recebe, acolhe. Se é generoso, ampara. Então, é o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Todos nós necessitamos dessa transformação, da transformação do nosso modo de pensar.
da renovação do nosso modo de sentir. Retirar de nós os preconceitos, retirar de nós, né, esses sectarismos que nos separam, que nos distanciam, que deram origem às guerras, que deram origem, esses sectarismos que deram origem àquele fenômeno horroroso da Idade Média chamado Inquisição. Tudo, absolutamente tudo, como ele diz aqui, de mal e de feio, também nasce na mente humana. Alguém planejou, está lá no plano da ideia. Alguém planejou, depois alguém executou, mas tudo que é belo e tudo que é bom também nasce no plano das ideias. Então, o Evangelho de Jesus, o que ele faz? Ele é o roteiro generoso que vai nos auxiliar a iluminar a nossa mente. Ele não é só aquele livro sagrado. Ele não é só aquele livro que serve para homilia, que serve para palestra, que serve para pregação. Não, ele é um roteiro, é um mapa, é um GPS que nos orienta na direção da renovação do nosso modo de pensar, do nosso modo de sentir e do nosso modo de agir. Olha, é uma coisa muito importante. A doutrina espírita, ela presta um serviço maravilhoso ao ser humano. Ela tira, né, essa capa de misticismo, de aspecto sagrado no sentido de ser inacessível, tira essa concepção de inacessível das escrituras do Evangelho de Jesus e transforma o livro, o Evangelho do Cristo, num livro de experiências, de vivências do próprio Cristo, que serve para todos nós como modelo, como um guia. Sabe, quando você chega numa repartição ou no seu trabalho e você não conhece muito bem o serviço que você tem para fazer, você não sabe muito bem como desenvolver aquela atividade para a qual você foi contratado, e aí você descobre que ali tem um amigo, tem um colega de trabalho que está naquela mesma função há 40 anos. Ainda se aposentou e voltou para trabalhar, está lá há 40 anos. Se você for muito esperto, o que é que você vai fazer? Você vai ficar pertinho dele. Rapaz, me dá aí uma dica. Me mostra como é que eu faço. Me ensina. Me mostra como é que eu faço isso aqui. Você se aproxima dele, porque ele tem a experiência. Não é assim que a gente faz? Se a gente tem humildade, a gente se aproxima da pessoa e diz, me ensina aí, que eu não sei fazer esse serviço. Eu preciso aprender, eu fui contratada agora. A mesma coisa acontece com Cristo, gente. Olha, ele tem a experiência dos bilhões de anos. O Cristo é aquele colega, aquele amigo, aquele irmão experiente que pode nos mostrar o roteiro de como nos transformarmos sempre em criaturas melhores. E o seu evangelho é esse mapa de orientação. É esse GPS maravilhoso que vai nos orientando no roteiro certo da nossa caminhada. Não é só o livro para homilia, não é só o livro para pregação, não é só o livro para o discurso, é o roteiro prático para a nossa vivência. Isso é maravilhoso. E aí por isso que o Emmanuel diz que ele é esse roteiro que renova a nossa mente. Continua o benfeitor. Então ele diz aqui, não será tão somente com os esforços, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia, que o discípulo, aquele que se propõe a seguir o Cristo, a seguir os seus ensinamentos, a seguir o Evangelho de Jesus, né, do Cristo, por isso nós somos cristãos, seguir o Evangelho de Jesus, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Não será apenas a filosofia, ela colabora. O Emmanuel está dizendo, ela colabora. Os primores da filosofia colaboram com a nossa renovação mental. Mas ele diz, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Porque, gente, pensamento, olha, uma coisa que eu aprendi, pensamento não pode ser eliminado. Não se elimina pensamento. Quando alguém diz assim para você, para de pensar nisso, elimina esse pensamento. O pensamento não pode ser eliminado. O pensamento precisa ser substituído.
Fica aí a dica. Fica a dica, experiência própria. Experiência própria. Quer ver só uma coisa? Você tá triste, brigou com o namorado, ou com a namorada, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o companheiro, ou com a companheira, ou teve uma discussão com a mãe, sei lá. Tá triste, aí você pega e põe uma música triste para ouvir. O que você tá fazendo? Retroalimentando aquela tristeza. Porque tem gente, por exemplo, que tá com dor de cotovelo, né? E vai ouvir Marília Mendonça. Gente do céu, é pedir para morrer. Porque você está retroalimentando, reforçando o pensamento da tristeza, da angústia. Se você está triste, porque discutiu com alguém, brigou com alguém, está chateado, ao invés de colocar uma música depressiva, que aí você põe a música, ai meu Deus, como essa música me lembra fulana e começa a sofrer. Como me lembra fulano e começa a sofrer. Ao invés de fazer isso, põe uma discoteca e vai dançar. Põe uma música que você saiba cantar, uma música alegre, e começa a cantar. O povo vai dizer assim, aquela ali tá doida. Tava ontem chorando e hoje já tá cantando. Pirou o cabeção. Mas a gente vai substituindo o pensamento, entendeu? Não é eliminando, é substituindo. Isso não significa dizer que a sua dor é menor, não significa dizer que não é importante, mas que você está se esforçando para renovar o seu modo de pensar. Se você tem preconceitos muito arraigados, ideias muito endurecidas, porque a gente traz isso. É cultural muitas vezes que a gente aprende determinados conceitos da nossa família. Se você acha que é muito endurecido com determinados conceitos, começa a ler, a estudar a respeito de outros, a ver testemunhos de outras pessoas, a ver relatos de outras pessoas sobre aquele assunto e vai renovando esse seu modo, vai substituindo esse seu modo de pensar. Sabe por quê? Renovação me lembra muito o camaleão, a metamorfose do camaleão. O camaleão, ele vai, né, substituindo a sua pele de acordo com o ambiente, a cor da pele. Mas ele vai se adaptando. E a gente, às vezes, tem conceitos tão endurecidos e a gente não se adapta a determinadas realidades. A Beatriz está dizendo aqui, realmente, tem que substituir, até porque nosso cérebro se acomoda com certas formas de pensar, mesmo que seja tóxico para a pessoa. Por isso, necessidade de alimentar ideias boas, leituras, atividades, exatamente. E a neurociência, ela nos ensina que os pensamentos, os hábitos, são pensamentos cristalizados. Os nossos hábitos são pensamentos cristalizados. O que é um pensamento cristalizado? É aquele pensamento que não tem a capacidade de se metamorfosear, de se renovar, de se transformar. E eu acho que o exemplo do camaleão não é nem tão bom. Acho que o exemplo da borboleta, da lagarta e da borboleta é melhor ainda. Porque há ali uma verdadeira metamorfose, uma transformação. A lagarta não deixa de ser lagarta porque virou borboleta. A essência da lagarta está na borboleta. Só que a borboleta é uma lagarta transformada. É uma lagarta transformada. Os nossos pensamentos cristalizados, as nossas ideias endurecidas precisam ser transformadas para que ganhem beleza, leveza, suavidade, cor, como acontece com a borboleta, né? Então é isso mesmo, Beatriz. E aqui o Emmanuel continua dizendo: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renunciar aos meus velhos hábitos mentais, renunciar às minhas manias, né? Renunciar, ele diz, necessita muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Então, como é que eu faço para mudar pensamentos? Pensamentos cristalizados, ideias cristalizadas, ideias que viraram hábitos. Como que eu faço para mudar isso, Adriana? O Emmanuel está dando a receita, gente. Renúncia, capacidade de renúncia, renunciar nossos preconceitos, renunciar os nossos velhos hábitos mentais. Que são velhos hábitos mentais? Pessimismo, negativismo, tristeza, ficar alimentando esse tipo de pensamento constantemente. Isso são velhos hábitos mentais. Renunciar aos velhos hábitos mentais e dominar a si mesmo. Como assim? Quando vier um pensamento desse, substitui na mesma hora. Substitui por outro.
vai substituindo. Quando isso vira um hábito, gente, é tão natural. Você pensa, por exemplo, essa pandemia não vai acabar nunca. Aí você, não, Deus é maravilhoso. Tá encerrando, tá acabando. Mais longe já esteve. Nós vamos sair de tudo isso muito melhor. A gente já aprendeu tanta coisa nesse período de pandemia, nós vamos aprender mais. Então substitui. Ai, mas tanta gente já morreu, tanta gente desencarnou. A morte não existe. A morte não existe. Eles estão vivos, do outro lado da vida. Vão permanecer lá nos auxiliando, nos ajudando nesse momento de transição, nesse momento regenerador. Entendeu? Vai substituindo assim os pensamentos. Quando você pensa assim, nada na minha vida dá certo. Deu. Eu já nasci. Eu tô aqui. Tô vivo, eu posso me movimentar, eu tenho visão, eu tenho tato, eu tenho audição, tenho minhas pernas, tenho minha inteligência, tenho meus braços, vai dar certo. Eu vou lutar e vai dar certo. Substitui o pensamento. É essa capacidade de ir dominando a si mesmo, de ir renovando essas ideias mentais, como Emmanuel diz. E ele diz, essa capacidade de renúncia e essa profunda dominação de si mesmo são qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Gente, eu achei tão maravilhoso quando ele disse isso. O que é o sacrifício do coração? O coração, o Emmanuel trata o Emmanuel trata o nosso coração como a sede do nosso pensamento. O coração é a sede do sentimento. O coração é a sede do sentimento. O que é um sentimento? O sentimento, olha só, o sentimento, isso é um conceito da neurociência. Eu estou concluindo minha pós-graduação em neurociência, é uma coisa que me fascina muito. O sentimento é um pensamento embalado, embrulhado por uma emoção. É maravilhoso, gente. Você pensar assim, olha, sentimento. Sentimento é um pensamento que está embrulhado, que está, né, envolvido por uma emoção. Então, ele diz, nós não conseguimos renunciar aos nossos velhos hábitos mentais. A gente não consegue, como ele diz aqui, dominar nós mesmos sem o trabalho e o sacrifício do coração. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar aqui dentro de nós mesmos, na nossa própria melhoria, aprendendo a renunciar àqueles sentimentos, sacrificar aqueles sentimentos que não nos servem mais, que nos prejudicam, que estão cristalizados, que não nos auxiliam na nossa melhoria. Pensa aí, naquele hábito mental, naquele sentimento que você alimenta há muito tempo e que não colaborou em absolutamente nada para o seu crescimento, para a sua melhoria. O medo, o pavor, a tristeza, o negativismo, o pessimismo, que a gente fica alimentando às vezes durante anos e anos e cristaliza, vira um impedimento no fluxo mental da nossa existência. Pensa neles e faz como o Emmanuel está dizendo, trabalha para sacrificá-los, para transformá-los, para modificá-los. É por isso que muitos servidores, ele está falando agora já mais para nós aqui, né, da nossa colegagem, como a gente diz. Ele está falando aqui mais diretamente para nós espíritas, ou para os cristãos que se colocam a serviço do Cristo, os servidores do Cristo. Isso aqui eu gostei demais. E vocês devem estar entendendo por que eu gostei. Porque a gente está vivendo um contexto meio doido, né? Meio louco. As pessoas se agredindo por conta da religião. Se agredindo por conta de concepções de filosofias de vida. Ele diz aqui, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Gente, olha só. Nós vivemos todos nós envoltos em um oceano de pensamentos. Porque eu penso, vocês pensam e nossos pensamentos são energias, elas vão se encontrando. É um oceano de pensamento. Fora os pensamentos dos desencarnados, que também são pensamentos.
Nós vivemos nos nutrindo, diz o Emmanuel no roteiro no capítulo 25. Nós nos nutrimos de energia, de substância mental. Então, aquele pensamento que eu emano, né, para o universo, aquele pensamento que eu dirijo para o universo de pessimismo, de tristeza, de angústia, se encontra com outros pensamentos que estão vibrando na mesma sintonia e vão se encontrando. E a gente vai se afinizando, e daqui a pouco aquela tristeza, que era só uma tristezinha pequenininha, virou uma angústia muito profunda. E a angústia muito profunda passou dias, passou semanas, passou meses, virou um estado depressivo, porque foi acumulando em torno de mim as outras energias também. E eu me afogo nesse oceano de pensamentos de tristeza e acabo adoecendo. Então ele diz, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais. A gente às vezes acha que mudou o modo de pensar, porque a gente mudou o modo de falar sobre aquilo. O que ele está dizendo aqui é que mudar a expressão verbal, mudar o modo de falar sobre uma coisa não significa que mudou o modo de pensar. Porque eu conheço muita gente espírita que diz que não acredita mais em inferno. Não, que tem inferno, não existe inferno não, tem inferno não. Mas transforma o umbral no inferno. Ela mudou apenas o nome, mas não mudou a maneira de pensar. Porque o umbral não é o inferno. Umbral significa passagem. Existe um umbral na entrada de todas as nossas casas. Essa partezinha da porta que a gente atravessa de dentro para fora ou de fora para dentro é umbral. Umbral é passagem, é o lugar da passagem. Todos nós atravessaremos as regiões umbralinas, que é a passagem entre o mundo material e o mundo espiritual. Toda vez que a gente passa do mundo material para o mundo espiritual, a gente atravessa uma zona de umbral. Entendeu? Não é o inferno. O inferno é um estado mental. O inferno está em nossa mente. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, lê a obra O Céu e o Inferno, do Kardec, ou lê Ação e Reação, do André Luiz. É um estado mental. A culpa que a gente carrega para o outro lado da vida, porque não perdoou, porque levou mágoas, a culpa pode se transformar em um verdadeiro inferno. Mas voltemos para cá. O Emmanuel diz que às vezes a gente muda a expressão verbal, muda o modo de falar, mas não muda o modo de pensar. Todavia, diz ele, no instante de recapitular pela repetição, gente, isso aqui é maravilhoso, na hora da aprendizagem, ele está dizendo o seguinte, ó, eu mudei o meu modo de falar, então eu acho que eu mudei meu modo de pensar, eu agora falo de maneira diferente, não falo mais daquele jeito, mudei o modo de falar e acho que mudei o modo de pensar. E ele diz, no entanto, né, no instante de recapitular, ou seja, na hora da aprendizagem, pela repetição das circunstâncias. Gente, quando a gente vai aprender, se a gente ainda não aprendeu a lição, a circunstância se repete, é isso que ele está dizendo. A circunstância se repete. Então, olha assim bem para a sua vida. Olha agora. E verifica se tem coisas que estão se repetindo com muita frequência no seu dia a dia. Se elas estão se repetindo com muita frequência na sua vida. Ele diz que na hora da aprendizagem, pela repetição das circunstâncias, pela repetição das experiências redentoras, se nós não aprendemos, as circunstâncias se repetem e as experiências se repetem para que a gente possa se renovar, porque a experiência redentora é aquela que nos renova. No instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, o que é que a gente encontra quando a gente precisa recapitular, porque a gente não aprendeu? O que é que a gente encontra? Ele diz, nós encontramos de novo análogas perturbações, ou seja, perturbações idênticas. O que ele está dizendo aqui? Eu acho que mudei meu modo de pensar porque eu mudei o meu modo de falar. Então, às vezes, a gente acha que mudou, tem o hábito de alimentar o sentimento da tristeza, do desespero, do medo. E aí, porque mudou a maneira de falar sobre esse assunto, a gente acha que mudou o modo de pensar. Só que o Emmanuel está dizendo aqui que na hora de testar, de verificar, de averiguar a aprendizagem, surgem para nossas vidas experiências redentoras. E se a gente não aprendeu, se a gente não tirou nenhum aprendizado dessas experiências redentoras, essas mesmas experiências retornam para nossas vidas
com perturbações semelhantes, porque obstáculos e as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos? Olha, é necessário higienizar o pensamento. Fazendo o quê? Substituindo os pensamentos, para que eles não se cristalizem, renovando a mente, para que os nossos pensamentos não se transformem em hábitos cristalizados. Porque se a gente não aprende a fazer esse exercício renunciando, como diz aqui no começo, como ele diz aqui no começo, renunciando, tendo essa profunda capacidade de renunciar, se a gente não domina nós mesmos, se nós não aprendemos a nos dominar, higienizando, limpando, renovando os nossos próprios pensamentos, se a gente não aprende com as experiências redentoras, se a gente não aprende com as experiências redentoras, aquelas mesmas circunstâncias vão se repetir e vão trazer perturbações semelhantes. Então, agora para tudo, e observa, na sua vida, quais são as experiências que têm se repetido com perturbações semelhantes? Quais são? E analisa qual é o pensamento que você tem alimentado, qual é o pensamento que está cristalizado em você, que tem trazido, porque o pensamento é como fantasma, né? Ele diz aí, fantasma oculto. Esse pensamento tem trazido para a sua vida experiências dolorosas, redentoras e perturbações semelhantes. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho uma amiga que, desde que eu a conheço, que ela vivia dizendo, eu não quero casar. Não quero casar, não quero esse negócio de relacionamento sério com ninguém, essa história de ninguém pegando no meu pé, não quero saber essa história de... Ela passou anos repetindo isso. Não tenho nenhuma intenção. Ela passou anos repetindo que não queria casar, não queria ter filhos, não queria ter família, muitos anos repetindo isso, né? E alimentando isso. Aí de uns anos pra cá, ela começou a se queixar. Adriana, por que é que nenhum relacionamento na minha vida dá certo? Sabe, meus relacionamentos têm prazo de validade. A pessoa chega, fica 2, 3 meses e vai embora. Aí eu disse, amor, tu passou quantos anos da tua vida, desde que eu te conheço, cristalizando o pensamento de que não queria um relacionamento sério, que não queria compromisso com ninguém, que não queria uma família. Você cristalizou esse pensamento e o Emmanuel está dizendo aqui no Pão Nosso, que por mais que a gente mude, aí hoje em dia ela mudou o discurso. Eu queria tanto ter alguém para ficar na minha vida, eu queria uma pessoa para ficar na minha vida, mas está cristalizado. E ele diz aqui, quando nós não aprendemos, quando nós mudamos apenas a expressão verbal dos pensamentos, mas o pensamento de fato não mudou, surgem para todos nós repetição de circunstâncias, de experiências redentoras, que vão trazer perturbações semelhantes. Então, nesse caso, eu estou dando um exemplo bobo, mas eu posso falar aqui do pessimismo, das pessoas muito negativas, que vivem dizendo que nada na sua vida dá certo, e repetem isso para si mesmo o tempo inteiro. Eu conheço uma pessoa que diz assim, mas é porque eu sou muito azarada, nada na minha vida dá certo. Ela cristalizou esse pensamento. E aí surgem as experiências redentoras na vida dela, para que ela renove o modo de pensar, né? Renove esse modo de construir as suas ideias, renove o modo de organizar, né? De selecionar os seus pensamentos, e vai se repetindo para ela perturbações semelhantes às outras que ela tem vivido, e ela diz que é porque ela é azarada, não é pelo modo como ela pensa, cristalizou. Por isso Emmanuel diz, olha, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito. Você pode começar a estar pensando em coisas que ela não se realize agora, já, nesse momento. Pode não se realizar de súbito no campo dos efeitos, né? No mundo transitório. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Tudo que a gente pensa fica no nosso íntimo. Vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Tudo que a gente pensa vive no nosso mundo íntimo. E aí, dependendo do pensamento, nós necessitamos retirar de nós
substituindo por coisas melhores ou ir alimentando, se é algo bom que precisa ser reforçado. Então ele diz, precisa cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. A Beatriz está falando, isso também acontece por conta de crenças que alimentamos desde a infância. Sim, crenças limitantes, como a gente falou ainda agora há pouco, cristalizadas, Beatriz, exatamente. Se não nos analisarmos, a vida vai ficar muito complicada, porque essas crenças limitantes, elas influenciam diretamente em nossas vidas. Daí a necessidade da renovação do pensamento, daí a necessidade da renovação das nossas ideias, daí a necessidade da gente vigiar e orar, né? Porque como Emmanuel diz, nós vivemos mergulhados em um oceano de pensamentos. Nós nos nutrimos de substância mental, tá lá no livro Roteiro. E aqui ele então completa dizendo, o conselho de Paulo, qual é o conselho de Paulo? Vamos voltar para o conselho de Paulo, que é o início desse capítulo 15 do livro Pão Nosso. O conselho de Paulo é pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso. Olha, o conselho do Paulo é renovar o pensamento. O conselho de Paulo para os filipenses, e que serve para nós, é renovar os pensamentos. Então, Emmanuel diz, o conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Sublime conteúdo. É um versículo, gente. Apresenta sublime conteúdo. Os discípulos, aqueles que seguem o Cristo, que querem seguir o seu evangelho, aqueles que estão se esforçando para isso, para seguir o evangelho de Jesus, que é o roteiro generoso de renovação mental, como Emmanuel diz no início da mensagem, aqueles discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, nós que estamos buscando compreender a essência profunda do conselho de Paulo, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, cultivando esses pensamentos do que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Aquela criatura que já consegue ver o lado verdadeiro, o lado bom, o lado honesto, o lado justo, o lado puro e o lado amável de todas as coisas, cultivando isso no seu cotidiano, diz o Emmanuel, terão encontrado a divina equação. O que é a divina equação? Porque o Emmanuel não escreve nada à toa. Eu adoro esse livro, gente. Eu adoro os textos do Emmanuel. Aliás, eu adoro essa coleção Fonte Viva. Eu amo a coleção que ele estuda a obra básica. O Emmanuel está dizendo que quando a gente começa a enxergar, a ver, sem a ingenuidade, a perceber no mundo, através do nosso pensamento, o lado bom, verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, de todas as criaturas, nós encontramos a divina equação. O que é a divina equação? É o equilíbrio. É o equilíbrio, é saber viver em harmonia, é saber viver em paz conosco e com os outros. É o caminho que irá nos conduzir na direção do Cristo. Não é nem multiplicando ofensas, agressões, nem dividindo, separando, esse é salvo, aquele não é salvo. Não, a divina equação é aquela que enxerga em tudo e em todos. Em tudo e em todos. Sempre o lado bom, o lado verdadeiro, o lado honesto, o lado justo, o lado puro e o lado amável, de todas as coisas. Porque aí a gente aprendeu a equilibrar o próprio pensamento. A gente nem vai pensar só no que é ruim, nem vai pensar só no que é injusto, nem vai pensar só no que é, como ele diz aqui, no que é impuro. A gente vai pensar, tem esse lado que foi duro, tem esse lado que foi injusto, mas tem esse lado também que é bom. Tem esse aspecto que não é tão bom, mas tem esse outro que pode ser bom, pode se tornar bom. A gente vai sempre medir para ter o equilíbrio, para não nos tornarmos fanáticos, para não nos tornarmos duros,
para não nos tornarmos criaturas inflexíveis, nós teremos aprendido a divina equação. E eu espero honestamente, que a gente consiga já ir vivendo isso, colocando isso em prática, né? E equacionando o bem e o mal, né? O puro e o impuro, saber medir todas as coisas, sem ser ingênuo, obviamente. Porque, olha só, a gente precisa se habilitar para adquirir conhecimentos mais altos, e a gente só consegue fazer isso quando a gente se propõe a se melhorar. Primeiro, melhorar aqui dentro. Porque quando eu falo de conhecimentos mais altos, quando a gente se propõe a adquirir conhecimentos mais altos, a gente mergulha nesses textos e busca neles o material pedagógico necessário para a nossa própria melhoria, não é para os outros, é para a nossa melhoria. Jesus veio pescar um coração por vez, porque ele é pescador de vara, não é de rede. Ele é um pescador de vara, então ele leva um coração por vez. Vamos deixar ele pescar o nosso. Então, para que isso aconteça, a gente vai melhorando o nosso modo de pensar, melhorando a sede do nosso sentimento, que é o coração, sacrificando ou substituindo aqueles pensamentos que não são tão bons e que precisam ir sendo substituídos, renovados. Né? Quem não se habilite, diz o Emmanuel no livro Roteiro, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, né? Quem não tem força, coragem para se sobrepor às circunstâncias, às situações de ordem inferior, padecerá, ou seja, sofrerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Gente, se a gente não começa a agir na própria melhoria, nessa luta, nesse combate de vencer a nós mesmos, nós sempre seremos vitimados pelas imposições, pelas circunstâncias do meio em que nós nos localizamos. Tudo irá nos atingir, tudo. Se a gente não se protege, se a gente não se conhece, se não conhece os próprios pensamentos, tudo irá nos atingir, porque nós vivemos mergulhados em um oceano de pensamentos. E é muito fácil se afogar nos pensamentos de tristeza, é muito fácil se afogar no pensamento de ansiedade, é muito fácil se afogar nos pensamentos negativos. Daí a necessidade da boia maravilhosa, que se chama Evangelho de Jesus, que salva as nossas vidas. É muito importante, principalmente para a renovação dos nossos pensamentos. Essa era a nossa reflexão de hoje, do capítulo 15 do livro Pão Nosso. Eu espero que todo mundo tenha gostado e que se aprofundem, leiam o capítulo 25 do livro Roteiro. Tá aí uma dica que eu deixo para vocês hoje, dá para baixar na internet. Ler o capítulo 25 é maravilhoso, vocês vão adorar o capítulo e vai auxiliar muito a compreender o que o Emmanuel está dizendo aqui no capítulo 15 da obra Pão Nosso. E não esquecer que a melhor maneira, melhor forma de renovar o nosso modo de pensar é pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso. Conselho de Paulo aos Filipenses e que serve para nós. Tá bom, gente? E só mais uma vez lembrando, gente, olha, nós somos cristãos, espírita é cristão, espírita tem como guia e modelo Jesus Cristo. Nós somos cristãos. A gente estuda o Evangelho de Jesus. Não esqueçam disso, tá bom? Muito obrigada. Ô, Vanessa, a gente também tá morrendo de saudade da nossa casinha. A gente espera que em dezembro nós estejamos voltando para o nosso espaço físico. A gente está adaptando tudo, está arrumando tudo, colocando tudo conforme manda a orientação da sanitária, conforme as próprias orientações do município. A gente está ajeitando tudinho para aquela casinha ficar maravilhosa, que é uma casa nova, a gente mudou, né? Em breve a gente vai começar a divulgar o novo endereço. A gente mudou de casa, é um espaço maravilhoso que a gente tem agora. Tá arrumando tudo para receber vocês. Marquinhos, Vini, meu amor, muito obrigada. Kelly, obrigada.
pela sua participação. Muito obrigada, Beatriz, o Thalisson, meu amor, a Fernanda, a Dona Jesus, a Laiane, a Tátila, Michele, o Antônio Tiago, a Mirella, todos vocês, a Margarete, todos vocês que estão por aí comigo, ó. Se eu tivesse aqui sozinha fazendo esse estudo, eu não estaria só, porque Deus sempre está comigo. Eu não estaria só, porque os espíritos sempre estão conosco. Então, ó, gratidão, muito obrigada, muito obrigada. Vamos fazer nossa prece final, tá bom? Muito obrigada. Jesus amado, mestre amigo, que o teu amor e a tua luz nos envolvam. Que a tua paz imensa atinja os corações mais endurecidos e que nós todos possamos, nesse dia maravilhoso, sentir a tua presença ao nosso derredor e que ela também se faça presente junto a todos os que precisam de ti, do teu amor e da tua luz. Muito obrigada. Obrigada por tudo, Senhor, infinitamente. Muito obrigada. Nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Meus amores, muitíssimo obrigada. Eu vi que a Tatiane Moraes também estava por aí, o João, né, a Vanessa, a Sabrina, a Vitória, o Reginaldo, a Rosa, a Diele, a Laísa. Ó, um beijo para vocês, um ótimo final de semana, se cuidem, tá bom, gente? A pandemia não acabou, as pessoas estão aí na rua, indo para os bares, para as festas, mas a pandemia não acabou. Tomem cuidado com a vida de vocês, mas principalmente zelem pela vida do outro, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira.